Hoje eu quero falar com vocês a respeito do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH. Eu sempre comento com colegas da área de psicologia, principalmente, que quando nós falamos sobre a questão do TDAH, é importante, naturalmente, observar as questões clínicas, mas outras questões que podem levar a uma hiperatividade, a uma agitação psicomotora, como, por exemplo, se aquele ser humano, se essa criança, se esse jovem, se esse adulto, ele dorme bem, se ele dorme em profundidade. Porque nós temos ciclos do sono. Então, toda vez que você faz apneia, porque por uma questão geralmente obstrutiva, seja uma cárie no nariz, como é comumente conhecido, como adenoide, como uma amígdala hipertrofiada, como desvio de septo, e o septo é esse ossinho que nós temos aqui. Então, por alguma questão, seja pós-traumático ou não, tem um desvio. E tudo isso dificulta a inspiração, o ato de respirar, que é inspirar e expirar. Então, quando se fala de apneia, toda palavra, principalmente na área da saúde, com prefixo a, significa ausência. Então, você tem uma ausência de respiração, uma ausência do ato de respirar, e aí você, geralmente, a pessoa ronca, porque existe um processo obstrutivo, e aí você para de respirar por frações de segundos. Muitas das vezes você está dormindo e você não se dá conta. Quem vai observar que você ronca muito, que você faz uma apneia, para de respirar momentaneamente, geralmente é o teu cônjuge, é o teu parceiro, é a tua parceira que está dormindo ao teu lado, pode ser um filho, que está ouvindo o teu ronco de longe, lá no outro quarto, enfim, ou alguém muito próximo. E aí comenta com você, olha, você ronca muito e em dado momento você para de respirar. Quando você para de respirar no sono, você quebra um ciclo do sono. E quando você volta a dormir, porque a pessoa geralmente faz essa apneia, inspira, ela para por frações de segundo e volta a respirar. Muitas das vezes toma um susto, ela acorda, tem gente que acorda com o próprio ronco. E aí o que acontece? Você naturalmente volta a dormir, só que você não volta a dormir de onde você parou, naquele ciclo que você parou. Você vai retroceder um ciclo ou dois, e aí você começa o processo todo de novo. E aí você faz a apneia novamente. Então, normalmente você vai acordar com a sensação que o sono não foi reparador, vai acordar cansado, com letargia, que é aquela sensação de marasmo, aquele peso no corpo, o dia acaba não sendo produtivo. Muitas das vezes você tem uma necessidade de dormir durante o dia, porque se você não dorme bem durante a noite, principalmente no espaço entre 11 da noite e 7 da manhã, que inclusive, se você contar, vão dar 8 horas de sono, é natural, é normal que você acorde cansado, com a sensação que não dormiu bem. Por uma questão, no primeiro momento, estrutural, por um excesso de peso e pelo que eu já acabei de comentar com vocês. Amígdalas muito atrofiadas, hipertrofiadas, amígdalas muito grandes, desvio de septo, adenoide, a carninha esponjosa no nariz, que isso tudo na maioria das vezes se resolve com processo cirúrgico, através do médico bucomaxilofacial. E aí o que acontece? Isso colabora, porque tudo no nosso corpo, na nossa mente, não só no cérebro, mas na mente. Cérebro é uma coisa e a mente é outra. Cérebro é aquilo que você pode tocar. O médico ele não opera mente, ele opera cérebro. A mente, que é a parte intangível, sofre também suas questões, porque tudo no nosso corpo acontece principalmente na fase profunda do sono. Então, o que acontece? O jovem, a criança principalmente, ela vai ter uma hiperatividade durante o dia,
como uma forma até de compensar, para não tentar dormir, né? Vai encontrar meios para burlar aquele momento ali. E isso, na medicina chinesa, nós falamos em fisiologia energética, que é um conceito muito próprio da medicina chinesa, que você não albergou, você não desenvolveu, não nutriu a parte yin. Nós temos yin e yang. A parte yin, ela é nutrida durante o sono profundo. Então, se você não dorme corretamente, seja pelo motivo que for, mesmo até por uma preocupação, né, e aí te traz uma agitação mental e você não consegue dormir, mesmo que você não tenha nenhuma questão obstrutiva, que aí é uma questão física, o que acontece? Nós vamos ter também uma agitação, porque nós da medicina chinesa, os colegas acupunturistas, né? E aí sempre lembrando que a acupuntura pertence à medicina chinesa, é um dos processos da medicina chinesa, mas não é o único, é o mais conhecido, né, no lado ocidental do mundo, ficou muito famoso, muito conhecido. É o mais conhecido, mas não é o único, né? Então, o que acontece? Você vai ter uma agitação mental, porque em fisiologia energética, segundo os fundamentos da medicina chinesa, o sangue ele é nutrido durante o sono, né? E o sangue ele vai albergar, ele nutre todo o sistema. Então você tem a questão energética do fígado, que quando não está bem nutrido, ele pode super invadir, como nós falamos, o Qin, né? Que é o coração, que por sua vez alberga o Shen. O Shen, esse conceito de Shen não é o conceito de cérebro, é a mente. Tá? E aí essa mente fica, entre aspas, vagando, ela não alberga, ela não ancora, ela não tem uma ancoragem, porque o sangue não está bem nutrido, seja por questões alimentares e também pelo sono, porque você não trabalhou o sistema yin do corpo, ou os sistemas yin, né? Os órgãos e tudo, que todos são alcançados pelo sangue, através do sono. E aí você vai ter, sim, uma hiperatividade, uma agitação mental, uma agitação psicomotora, né? É aquela perna que nunca para de balançar, são as mãos inquietas, é uma hiperatividade, inclusive, verbal, né? É uma ansiedade, fica muito... as pessoas falam, olha, é ansiedade. Ok, a pergunta é qual é o fundamento dessa ansiedade? Então, tratar a parte psíquica é extremamente importante, porém, se o profissional que está cuidando daquele paciente, que veio para tratar ansiedade, hiperatividade, seja dele ou de um filho, de um sobrinho, de um irmão mais novo, de um neto, de uma neta, se não é observada essa questão da ventilação do som enquanto se dorme, então é limitado. Porque você vai tratar um lado e existe um lado que é estrutural, que aí muitas das vezes é necessário passar por uma avaliação neurológica, para que o neurologista possa identificar, existem exames de sono, né? Polissonografia e tudo mais, para ver a qualidade do teu sono, do teu dormir. Se você se mexe o tempo todo na cama enquanto dorme, se você tem gestuais enquanto dorme, se você fala, não tem a possibilidade de você ter um sono profundo. Tá? E aí você tem essa sensação de cansaço quando acorda. É normal? Não, não é normal. É comum. Né? Tornou-se um ato normativo, mas eu, como eu costumo dizer, não é natural. Por que não é natural? Porque não é da natureza. A natureza, quando está tudo correto, fisicamente, psiquicamente, é que você deite e durma. Né? Se você antes de dormir está preocupado, está ruminando pensamentos, não tem a condição de você dormir bem. Né? Então existem, claro, processos terapêuticos que colaboram muito, mas observa isso. Se você faz, quando os meus pacientes chegam para tratar hiperatividade, TDAH, eu atendo, né, do recém-nascido até os 150 anos de idade, o que acontece?
A primeira coisa hoje que eu observo é isso. Eu pergunto para a pessoa se ela ronca. Se ela ronca, eu encaminho para o neurologista. A minha área é medicina chinesa. Eu sou acupunturista. Então, muitas das vezes eu identifico no paciente a necessidade de um acompanhamento e de um parecer médico nosológico. Ou seja, eu necessito de um parecer do médico no sentido de me auxiliar. É claro que eu, como acupunturista, eu vou fazer a minha clínica, a minha anamnese, e eu vou identificar os padrões sindrômicos, os padrões energéticos que aquele paciente está desenvolvendo, seja pela razão que for. Porém, por isso que é importante a questão multidisciplinar, onde cada profissional da saúde, cada um na sua devida área, né, vai colaborar no processo de melhora e, por que não dizer, de cura daquele paciente. Tá? Então é importante você observar isso. A acupuntura sempre, em qualquer momento, em qualquer situação, sempre vai colaborar extremamente com as tuas questões, sejam elas quais forem. Porém, eu particularmente entendo ser de bom tom ter uma parceria com outros profissionais da saúde para que cada um possa colaborar com aquele paciente, cada um na sua área. Porque quem fala de psicologia é psicólogo. Não é isso? Quem fala de psicanálise é psicanalista, que também pode ser psicólogo ou não. Quem fala de psiquiatria é o médico psiquiatra. Quem fala de neurologia é o médico neurologista. Mas quem fala de acupuntura é o acupunturista. Tá bom? Então é importante você também agregar, buscar aonde você estiver, na sua cidade, no seu município, um acupunturista. Tá? Porque com certeza, eu estou te falando isso como professor e clínico da matéria há 20 anos, ele vai colaborar no teu processo. Porque tem coisas que realmente, ao longo de 20 anos atendendo o paciente, eu vi que só a acupuntura é que conseguiu dar jeito. Sem demérito de nenhum outro profissional, de nenhuma outra área da saúde. Mas a acupuntura, ela vai olhar para você como um ser tridimensional. Você não é só um corpo que sente dor, você não é um ser humano que sente, porque tem insônia. A pergunta é, tem insônia por quê? Qual é o fundamento disso? Certamente tem questões emocionais? Muito provavelmente sim. Questões estruturais, como eu já falei para vocês, a questão do roncar, a questão de fazer apneia, que você muitas das vezes nem se dá conta que faz. Eu já falei isso, acabei de falar isso para vocês ainda há pouco. Muitas das vezes é quem está ao seu lado que percebe. É um familiar, é a esposa, é o marido, né? Então que vai perceber e comenta, olha, você ronca muito. Você para de respirar enquanto dorme. Eu tenho esposas que falam para mim, eu fico preocupado com ele, de acontecer alguma coisa enquanto ele está dormindo. Porque geralmente, nós que somos, nós homens, a gente não se cuida. Porque para nós, né, tudo é bobagem, tudo é besteira. É por isso que a maioria de nós homens morrem primeiro do que as mulheres. Porque a gente não se cuida, tudo é frescura, tudo é uma bobagem. Depois eu vejo isso, aí quando vê, está passando mal, está tendo um problema, inclusive cardiológico. Porque quem não dorme bem, quem está acima do peso, tem uma tendência a ter problemas cardiológicos. Isso é um fato. Tá? Então, se você preza por você, principalmente você homem, preza pela tua família, se você tem filho pequeno, se você acabou de ser vovô e quer ver a extensão da tua família crescer, se cuida. Se cuida. Quando a tua esposa conversar com você, ouça, sabe? Não fica achando que tudo é bobagem, que amanhã você vê. Pode ser que o amanhã não chegue. Pode ser que você tome um susto muito grande e quando você resolva se cuidar, seja um pouco tarde. Ou que você passe por um sofrimento que você não teria necessidade de passar se tivesse a humildade, a simplicidade de ter ouvido aqueles que estão à tua volta, aqueles que te querem bem, aqueles que te amam. Se cuida. Trabalhar é importante. Eu sempre digo, né, todo dinheiro honesto é muito bem-vindo. Mas qual é o dinheiro do planeta Terra que paga a tua saúde ou você está com a tua família vivo, com saúde? Porque um provedor, ninguém ganha dinheiro doente, né? Isso é um fato, né? Dinheiro é muito bom. Eu sempre digo e repito, dinheiro honesto é uma maravilha. Todo dinheiro é bem-vindo, desde que venha de fontes lícitas. Mas, qual é o preço que tem a tua vida? Será que a tua família quer você rico e morto?
Porque morto não curte nada, né? Morto não viaja, morto não tem carrão, morto não mora em mansão. Quem curte é a família. Então se cuida, se cuida. O bem mais precioso que uma família pode ter é a sua liderança, presente, ali de mão dada, vendo os filhos crescerem, né? Torcendo pela prosperidade, pela vitória na vida dos filhos, dos netos, enfim, dos irmãos, da família. Então, se cuida. Se cuida, porque como a gente fala carinhosamente, né? É um ditado popular e todo mundo sabe disso, quem não ouve coitado, ouve coitadinho. Tá bom? Que a semana de vocês seja uma semana abençoada, que Papai do Céu, independente do rótulo religioso de cada um, abençoe a cada um. E aquilo que eu, enquanto acupunturista, puder colaborar com você, conta comigo. Tá bom? Até breve. Deus te abençoe.